Amor, a meia dela tá com cocô. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Amor, tu não tem noção como é que era a febre de RBD na minha época. Sim, mas tipo que nem Estados Unidos não deve ser, Na tipo... minha época, nossa, RBD era super sucesso, né? Querida, ela tá com cólica, tá tentando fazer cocô. Tu quer já comer? Sim, eu quero te dar ela, né? Ai, que dó. Amor, põe uma almofadinha. Quer que eu ponha aqui no micro? Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Diz oi, pessoal! Já estou pronta para sair de casa. Vou sair... Ai, meu Deus! Vou sair sozinha, que eu tenho um monte de coisa para fazer na rua. E é tudo cronometrado, né? Mas o que eu queria falar pra vocês é que essa noite, gente, foi uma maravilha. Acho que foi a melhor noite, assim, que a Esther dormiu. Ela dormiu por volta... Ela custou um pouco dormir, então ela dormiu por volta das 10 horas da noite. Aí depois ela acordou 1h30, mamou e logo em seguida dormiu de novo. E depois às 4 e 4h30, mamou e dormiu de novo. E aí lá pelas 6, ela resmungou um pouquinho, porque ela não chora pra acordar. Ela sempre resmunga só, então a gente sabe que ela tá incomodada ou porque ela tá com fome ou porque ela tá com a fralda suja. Aí era 6 horas, o Gabriel pegou ela e eu fiquei dormindo até as 8h30. Que luxo! A cama ainda tá bagunçada, mas eu queria mostrar pra vocês, talvez o sucesso dessa noite também tenha um pouco a ver com isso daqui, ó, que é o charutinho que eu comprei, chegou ontem. Eu coloco ela ali dentro, ela fica bem apertadinha. E ela amou, ela dormiu assim, ó, como uma princesa. Eu tinha um pouco de preconceito com isso, porque eu dizia, gente, parece uma camisa de força, né, que tu coloca a criança. Mas eu tô fazendo um curso de sono e a mulher explicou tanto sobre a importância e o quanto é bom isso daqui pra eles, que eu acabei comprando. E olha, gostei. Gente, agora que eu me dei conta, essa é a primeira vez que o Gabriel fica sozinho com a Esther. Meu Deus! Mas vai dar tudo certo. Ele é um paizão, ele sabe cuidar dela muito bem. Eu só fico com receio com a questão do peito, né? Eu disse pra ele, tu me grita qualquer coisa que eu saio correndo. Mas dei mamar, tudo cronometrado, acho que vai dar tudo certo. Minutos depois, acordou. Ai, Jesus, vamos ver quanto tempo ela fica. Mostrar pra vocês o que eu comprei numa farmácia de manipulação aqui da minha cidade. É um chá com várias ervas, várias coisas,
que é pra produção do leite e também pra ajudar no alívio das cólicas do bebê. Então agora eu vou fazer uma colher de sopa, ela rende 1 litro, e aí eu fico tomando durante o dia. E quem me segue lá no Insta sabe de toda a função da questão das cólicas da Esther. Na verdade não é cólica, o que ela tem é disquesia, né? Ela já foi em osteopata e tudo mais pra fazer essa avaliação. Compartilho sempre essas coisas dos bastidores do dia a dia lá no meu Instagram. Então se tu não me segue, vai lá, dá uma olhadinha e aproveita pra me seguir. Mas eu comentei por lá, né, que ela se contorce muito, né, pra fazer cocô. Ela tem muitos gases, isso incomoda bastante ela. Ela é muito boazinha, a única coisa realmente que incomoda ela é isso, né? Mas claro, ela é um bebê de 25 dias, então a imaturidade do organismo dela é super compreensível ela ter isso, né? Mas tudo que eu puder fazer pra tentar aliviar, melhor. Então, por exemplo, uma coisa que eu tô fazendo, que várias pessoas me falaram no Instagram, e amigas também, eu tô cortando a proteína do leite de vaca da minha alimentação, pra ver se, quem sabe, melhora um pouco, né? Eu tenho uma amiga minha que ela cortou e 3 dias depois a nenê dela, assim, ó, melhorou drasticamente a questão das cólicas. Eu tô me cuidando há uns 2 dias, eu sinto que deu uma melhorada na questão da dorzinha na barriga dela, mas eu quero tentar isso por mais tempo, né, pra ver se realmente dá algum resultado. Então, eu tô assim, ó, tudo que eu não fui na minha vida de regrada com a minha alimentação, eu tô sendo agora. Um filho realmente transforma a nossa vida, porque quem me conhece sabe que eu sou a louca do doce, a louca do chocolate, e eu cortei assim, ó, sem peso na consciência, eu tô tranquilíssima, porque se a minha filha fica bem, pra mim é isso que importa. A maternidade realmente muda a gente. E aí, o que eu vou fazer agora? Ela tá lá dormindo, né? Ela se auto-ninou, porque vocês viram que ela tava ali acordadinha. Deixei ela ali porque ela não tava resmungando. O charutinho, gente, é maravilhoso, porque eu acho que ele faz a função do colo da gente, sabe? Porque ela fica segura, ela fica apertadinha. Nesse curso do sono que eu fiz, a moça tava explicando, né, que muitas vezes eles acordam no meio da noite ou até das sonecas por conta dos espasmos, né? Então quando eles abrem assim os braços, eles se assustam e acordam, porque quando eles tinham isso na barriga da gente, eles batiam na nossa barriga, né, na parede do útero. Então eles não despertavam, eles não se assustavam, porque eles tinham algo, né, que eles encostavam. Então por que eles se assustam hoje fora da barriga, né? Porque quando eles fazem esses espasmos, eles não encontram nada palpável, então eles ficam assustados, né? Tu pensa, é um mundo completamente novo pra eles. Se é difícil pros pais essa fase, eu imagino que pra eles é muito mais difícil. Então ela tá lá no charutinho, ela se auto-ninou, o charutinho fez um serviço maravilhoso. E eu coloquei ela lá na sala com a babá eletrônica e eu tô pela casa arrumando a casa, fazendo as minhas coisas. Eu vou agora descascar frutas e deixar em potinhos, porque, gente, a mulher que amamenta, ela emagrece, eu acho que não é nem pelo fato dela amamentar, mas porque não tem tempo de comer. Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, né? Meus pais me ajudam super, eles me trazem comida, e se não fosse isso, eu acho que eu não ia nem conseguir comer. Então, eu vou aproveitar, o Gabriel agora deu uma saída, ela tá lá dormindo, e eu vou descascar frutas, colocar em potinhos, fazer o meu chá, tentar deixar assim as coisas mais organizadas. A minha tarefa de agora é organizar a minha vida e a casa. Depois vou lavar roupa também. A mamãe tá aqui com você. Mamãe vai dar mamar agora que tá na hora, né? Tá na hora do mamar. É 13h30, eu ainda não consegui lavar a louça. Oh, não
precisa chorar. Vamos pegar o Bibi? Vamos. Não quer? Você não quer? O que é? Tu quer fazer cocô e não tá conseguindo, né? Eu sei. Eu aproveitei que minha família tá aqui pra lavar roupa, pra fazer outras coisas, porque daí eles ficam com a Esther, ficam lá disputando quem vai pegar a Esther no colo. E aí eu aproveito pra fazer as coisas que eu vou... Aquilo que eu fazia antes, gente, em 10 minutos, eu demoro o dia inteiro pra fazer, porque eu tenho que fazer picado, né? Então, enquanto eles estão lá, eu aproveitei pra fazer essas coisas e pra sentar aqui e conversar com vocês, porque tem duas coisas que eu gostaria muito de falar aqui nesse vlog e que eu não quero perder essas informações. A primeira coisa é sobre algo que Deus falou comigo nesses últimos dias e ele me recordou sobre algo que aconteceu no início da minha conversão. Porque é o seguinte, eu falei isso no outro vlog, inclusive, que além de eu estar descobrindo, né, como cuidar de uma criança, eu tô tendo que me redescobrir. Porque muita coisa mudou dentro de mim, muitas coisas vieram pra fora, muitas coisas afloraram, sabe? Eu acho que a maternidade faz isso com a gente. Aquelas características que a gente tinha que estavam, assim, um pouco adormecidas, no momento que a gente se torna mães, elas afloram muito mais. Vocês conseguem entender isso? Vou dar um exemplo aqui pra vocês, né? Eu não sabia que eu era uma pessoa que tinha vários medos, mas desde que a Esther nasceu eu tô tendo que lutar contra esses medos, né? E depositar minha confiança ainda mais no Senhor. Medos bobos, né? Que toda criança passa por isso. Medo de engasgo, medo de vômito, medo de colocar ela no berço. Acho que todas as mães já passaram por isso, né? Colocar ela no berço e ficar olhando se ela tá respirando. Então, assim, vários medos, sabe? Começaram a surgir. E eu comecei a ter que lidar com esses medos. Enfrentar esses medos. E aí, em várias situações, assim, onde, principalmente no começo, né, que ela se engasgava, isso me tirava do eixo, sabe? Era uma coisa que eu chorava, eu não sabia como lidar com isso. Graças a Deus, agora com 25 dias, mais ou menos, né, que ela tem, ela se engasga, eu vou lá, dou a batidinha nas costas e tá tudo certo, né, porque bebês acabam se engasgando de vez em quando. Então, eu tô sabendo lidar muito melhor, né? E justamente por eu estar sabendo muito lidar, é que eu cheguei à conclusão do que eu quero conversar aqui com vocês. Mas eu lembro que, assim, ali bem no comecinho mesmo, sabe? Os primeiros dias, quando ela se engasgava, eu ficava desesperada. Era uma coisa... Eu não conseguia controlar esse sentimento de desespero que eu sentia. Tu entende? Porque eu nunca tinha passado por isso. Sei lá, medo de perdê-la, medo de... Não sei. Era um medo, sabe, que eu tinha. E até uma das vezes que ela se engasgou, o Gabriel tava comigo. E aí, depois que, né, ela tosse ali um pouquinho e volta. Coisa super simples, não é nenhum engasgo absurdo, é engasgo normal de bebê. Eu comecei a chorar porque eu disse pro Gabriel, né, ele tava na minha frente, eu disse, eu sou fraca. Eu não sabia que eu era assim, fraca, sabe? E aí ele me olhou e ele me consolou, né? Obviamente, ele disse que eu não sou fraca e tudo mais, que era uma fase, que eu tava me adaptando. E eu ainda comentei, eu acho que eu nunca vou conseguir superar isso. Porque era essa sensação que eu estava tendo, sabe? Depois de alguns episódios, em todos os episódios eu sentia o mesmo desespero, na mesma intensidade, não diminuía essa intensidade. Então o que eu falei pra ele? A impressão que eu tenho é que eu nunca vou conseguir superar isso. E ele me disse, não, tu vai conseguir superar isso. E naquele momento o Senhor me recordou de uma situação no início da minha conversão. Como vocês sabem, né, eu tive instrução do Senhor para falar dele nas redes sociais. Eu trabalhava com as redes sociais antes, mas eu não falava de Deus. Eu tinha um outro trabalho, né, eu trabalhava com jornalismo de moda. E aí, quando eu me converti,
foi muito claro o direcionamento de Deus para que eu falasse dele na internet. E quando eu comecei a falar dele, vieram muitos ataques, que eu sei que isso é muito espiritual, né? Muitos ataques para me paralisar, pelo simples fato de eu estar falando de Jesus, simplesmente isso. E eu me lembro que eu sofria muito com esses ataques. Eu dizia pra Deus: Pai, eu não tô fazendo mal a ninguém, eu tô só falando de ti na internet e as pessoas estão me apedrejando, as pessoas estão falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou intolerante, que não sei o que. Eu disse: eu tô só compartilhando do que eu vivo, da minha fé. E aí eu lembro que eu falei assim pra Deus também, certo dia eu tava chegando em casa, eu lembro direitinho dessa cena, eu tava entrando na garagem e eu tava chorando muito. E aí as pessoas ao meu redor também não estavam entendendo a minha conversão, né? Muitos achavam que eu tava louca, que era uma fase. E aí quando eu tava entrando na garagem eu falei assim: ai pai, até quando que eu vou ter que lidar com isso? Já se passaram meses e eu tenho recebido ataque nas redes sociais, pessoas ao meu redor que estão, enfim, achando que eu tô louca. Até quando que eu vou ter que lidar com isso? E a resposta do Espírito Santo foi extremamente clara na minha mente. Ele me falou assim: tu vai passar por isso até aprender a não lidar com a opinião dos outros, a lidar somente com a minha opinião. E aí eu entendi que para que eu pudesse vencer aquela estação, né, que eu tava passando, eu precisava enfrentar a situação. Ninguém fica bom em determinada coisa se não enfrenta determinada coisa. Então, por exemplo, se eu quero ser boa em matemática, eu vou ter que quebrar a cabeça estudando muito, errando muito, fazendo muito exercício. Não tem como eu ficar boa em matemática do dia pra noite. Se eu quiser ter um corpo um pouco mais musculoso, eu não consigo ter do dia pra noite. Eu vou ter que ir pra academia, vai demorar um tempo, muitos dias eu vou estar desmotivada, mas eu tenho que ir lá. Então, eu preciso enfrentar aquela situação. E o que eu entendi é que eu precisava enfrentar aquela situação que eu estava passando para que eu pudesse vencê-la, né? E é exatamente a mesma coisa que eu tô passando hoje e que o Senhor me recordou desse momento para me fazer entender que eu tô passando exatamente pela mesma coisa que eu passei lá no início da minha conversão. Eu preciso passar por essas situações com a Esther, por esses desafios da maternidade, para ficar boa nisso, para conseguir superar isso. Então, como é que eu vou eu não vou mais me apavorar com os engasgos? Se eu passar por vários engasgos e aí eu entender que tá tudo bem. Isso é normal de um bebê. Não tem como dar um clique na minha cabeça e do nada eu mudar. Eu preciso passar por essa situação. E isso é com a gente em todos os âmbitos da nossa vida, entende? Eu paro pra ver hoje, com 25 dias da Esther, eu já tô completamente diferente nessa situação do que lá no primeiro dia. Então, eu não sei o que é que tu pode estar passando na tua vida. Talvez tu esteja questionando Deus, né? Poxa, Deus, por que eu tô passando por isso? Eu não tô fazendo mal a ninguém, eu tô assim, eu tô assado. Mas o Senhor tá permitindo essa situação na tua vida para que tu possa superar, para que tu possa subir um degrau e estar mais próximo do propósito que o Senhor tem pra tua vida, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu sei que Deus quer pra mim é que eu seja uma boa mãe. Pra eu ser uma boa mãe, eu preciso passar por essas situações. Então, ok, superei essa questão do engasgo, subi um degrauzinho. Tô cada vez mais próxima, eu nunca vou ser uma mãe perfeita, mas eu tô cada vez mais próxima de ser uma mãe melhor. Então, essa situação que tu tá enfrentando, ela é exatamente por isso, tu entende? O Senhor tá permitindo para que tu enfrente essa situação e aí tu consiga superá-la e tá mais próxima do propósito que o Senhor tem pra tua vida. O grande erro das pessoas é fugir das situações, sabe? Eu não tinha como fugir dos engasgos, né? Eu não tenho como fugir da minha filha. Mas tem muita gente que, dependendo da situação, acaba fugindo. Com a questão das redes sociais, que eu recebia muitos ataques, o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter recuado, né? Eu ter dito, eu não quero mais. Só que se eu não me enfrentasse, eu ia estar lá ainda, sem ter começado a falar de Deus na internet, ter recuado, atrasando muito os planos que o Senhor tinha pra mim. Então, quando essas situações vierem, enfrente essas situações.
E falando, né, isso de enfrentar situações, tem uma outra coisa que eu queria falar com vocês, que é sobre a verdade sobre a maternidade. Porque o que acontece? Eu venho compartilhando um pouco da maternidade aqui nas redes sociais. Vocês sabem que o meu foco é falar de Deus, mas a maternidade está muito relacionada ao Senhor, né? Filhos são herança de Deus. Eu sei que eu tenho uma missão também em relação a isso aqui na internet, de compartilhar como que uma mulher cristã vai educar sua filha, como que uma mulher cristã, cheia de falhas, cheia de defeitos, mas temente ao Senhor, ela está constituindo a sua família, para que isso possa servir de inspiração para outras pessoas também. Porque o que acontece, gente? Quando a gente entra na internet e vê lá perfis sobre maternidade, as pessoas adoram dizer maternidade real, né? As pessoas adoram pegar a parte negativa da maternidade. Ai, a privação de sono, ai, porque isso, ai, porque aquilo. Raramente tu vai encontrar nesses perfis alguém exaltando a maternidade, falando de Deus, né, na maternidade. E eu acho que a gente precisa falar também das maravilhas da maternidade, porque sim, tem muitos desafios ser mãe, né? Eu sou há poucos dias, mas eu já vejo assim que tem muitos desafios que eu vou enfrentar ainda e que eu já enfrentei, mas tudo na nossa vida é difícil. A maternidade é difícil? É difícil. Mas tudo na nossa vida é difícil. Ou um exemplo, né? Ser obeso é difícil. Por quê? Porque tu vai ter que lidar com a tua saúde ruim, respiração ruim, tu não vai conseguir caminhar grandes trajetos, tu fazer uma viagem é extremamente complexo. É difícil ser obeso? Sim, é muito difícil ser obeso. Mas é difícil tu ter uma vida saudável? Também é difícil ter uma vida saudável. É difícil tu ser regrado, é difícil tu ir pra academia sempre, é difícil tu preparar o teu lanche saudável sendo que tu quer comer um chocolate. É difícil. Mas a gente precisa escolher o difícil que a gente vai enfrentar. E com a maternidade é a mesma coisa. Sim, a maternidade é difícil? É difícil. Não ter filhos é difícil também? É difícil também. Qual que é o difícil que eu vou escolher? Eu quero escolher o difícil da maternidade. Tem tanta coisa, tudo é difícil na nossa vida, gente. Tanta coisa que é difícil na nossa vida, só que a gente precisa escolher qual o difícil que a gente vai enfrentar. E a maternidade é um difícil, assim, que vale muito a pena ser enfrentado. Então, sim, as pessoas mentiram pra vocês a respeito de maternidade, porque todo mundo só quer falar a questão negativa, e se falar da questão positiva da maternidade é romantizar a maternidade, então eu quero sim romantizar a maternidade, porque ela é maravilhosa, ela é linda, ela é um presente de Deus, e eu sou muito grata ao Senhor por poder viver isso. Vocês entendem? Então, escolham o difícil que vocês vão querer enfrentar, porque sempre vai ser difícil, tudo na vida. Eu acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui, porque eu acho que ele já ficou muito longo. A gente agora vai ter que dar banho na Esther, arrumar as coisas pra rotina da noite. Quem sabe um dia eu gravo um vlog da nossa rotina da noite, mas ela ainda não está muito adaptada, vou esperar adaptar um pouquinho mais. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários se tu gostou, não esquece de se inscrever. E se tu quer mais vlogs também, me conta que eu posso trazer aqui pro canal. Um beijo e fiquem com Deus!